do que os seus sentimentos. Se lembra de todas as decisões ruins que você já tomou na vida? Havia muito mais sentimento envolvido do que sua mente em cada uma delas. Os sentimentos vão fazer você continuar na cama pela manhã. Sua mente te fala, levanta, mas você sente vontade de levantar? Não. Você sente vontade de ouvir ou dar uma notícia ruim? Não, você não sente. Você sente vontade de fazer a última repetição? É claro que não. Mas se você não for capaz de controlar o teu cérebro, você pede para si mesmo. O seu cérebro vai te controlar. Você tem que dizer para sua mente onde você quer chegar, como vai chegar e quando vai chegar lá. Olha só, é muito fácil ficar no fundo do poço, ser derrotado. Não precisa fazer nenhum esforço para ser um perdedor. Não é preciso motivação para ficar para baixo, para ficar na mediocridade. Você precisa entender que é preciso controlar suas vontades, seus desejos. Você precisa se desafiar, se levantar da cama, enfrentar o seu dia, por pior que seja. Enfrentar as dificuldades que deveria fazer e não faz. Para de fazer coisas que não deveria fazer e continua fazendo. Entende que o inimigo que você tem que enfrentar é você mesmo. Se você só faz o que é fácil, sua vida vai ser muito difícil. Mas se fizer o que é difícil, você terá recompensas. As melhores recompensas exigem maiores esforços. Não adianta fugir. Se você fizer o que é exigido, vai ter as recompensas desejadas. Cansaço não significa nada. O cansaço está na sua mente. Se disser para si mesmo que está cansado, seu corpo vai acreditar. E você sentirá o cansaço. Não fique cansado. Se controle. Não desista. Controla as tuas emoções e descubra como continuar em frente. Não importa, por menor que seja a evolução, continua em frente. Faz isso todo santo dia, não importa como. Ótima noite! Tudo bem com vocês? Quero saber se vocês puderem escrever no chat se vocês me veem, se vocês me ouvem bem também. Para a gente poder iniciar. Muito bem. Ótimo. Isso aí, gente. Sejam todas muito bem-vindas à nossa aula secreta, hoje sobre fome emocional. Muito obrigada, meninas, pelo retorno aí. Essa aula secreta, ela vai acontecer, né? Nós tivemos a primeira há quase 15 dias atrás, mais ou menos, acho que foi 15 dias, né? E ela acontecerá agora a cada 15 dias. Para quê? Para que vocês possam ter cada vez mais informações, para que vocês possam conhecer cada vez mais o trabalho da comunidade Viva 3D. Eu sei que aqui nós temos várias alunas que já fazem parte, né, do nosso projeto, do nosso método, mas tem gente nova também, e a intenção é que vocês possam conhecer cada vez mais esse trabalho incrível que é o Viva 3D, onde a gente vai ajudar vocês a alinhar os 3 pilares principais, e vocês vão entender um pouco mais ao longo dessa aula também. Então, vamos lá. Nós iniciamos, no mês de julho, um desafio de 90 dias, chamado Resgate Seu Equilíbrio. E no final desta aula, você fica aqui, não vai embora, que eu tenho novidades para vocês sobre este desafio. Então, não sai daqui. Como falado no início, hoje falaremos sobre fome emocional. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: você usa a comida para engolir suas emoções? Quem tem já essa consciência, e se quiser, pode compartilhar com a gente aqui. Sim, muito, Alide, Mari, já fiz isso. Isso é algo bem comum, né, gente? Podem colocando aqui, se alguém mais tem já essa consciência, e se não tem, a gente vai aprender. Muitas vezes, Larissa, também. Então, ao longo dessa aula hoje, nós vamos entender a diferença do que é
fome emocional, fome fisiológica, e aprendermos a ter autocontrole, autoconhecimento, que é tão importante para que realmente a gente aprenda a ter esse autocontrole. E trabalhar também uma ferramenta com vocês, para que vocês aprendam a controlar exatamente essa fome emocional que muitas vezes aparece por aí. Mas tem pessoas aqui que não me conhecem, né? Quem é essa aí que está falando aí? Quem é a Sabrina Cominato? Coach, mentora, especialista em emagrecimento, sou uma das coaches da comunidade Viva 3D. Sou coach Febracis também, né? Coach integral sistêmico. Eu estou nessa jornada, gente, desde 2012. E aí vocês veem o meu resultado. Eu tenho 43 anos hoje, tá? Sei que parece que na primeira foto eu tinha mais, mas eu tinha 30, mais ou menos, na primeira foto. E por que eu trouxe essa foto aqui para vocês verem, né? Aqui a gente vai falar de fome emocional, não é só sobre corpo, mas aqui mostra um pouquinho daquilo que eu construí, que eu aprendi a lidar. Assim como vocês que escreveram aqui, que sofrem, né, que comem as emoções de vocês, eu também comi as minhas. E por isso eu estava assim, acima do peso, próximo dos meus 30 anos. Estudava, trabalhava, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe onde isso começou? Lá na minha infância. Quando os meus pais se separaram. E eu engordei e precisei passar por uma dieta com um médico. Uma criança de 7 anos. Porque com 7 anos, eu comecei a comer as minhas emoções. Então, aqui, para quem é pai, mãe, eu acho que vale a pena parar para pensar. Né? A gente já passou por isso e agora a gente está aqui para resolver. Mas para quem tem filhos também, vale a pena pensar. E essa é a minha primeira recordação de comer os meus sentimentos. Porque, como criança, depois controlar isso não foi fácil, né? Porque a criança não tem o mesmo entendimento. Mas venci, gente, emagreci. Mas aí depois, ao longo da vida, né? Isso não muito bem trabalhado, e com algumas coisas que foram acontecendo, eu comecei novamente a comer as minhas emoções. E aí está o meu resultado. Mas, como tudo na vida é possível evoluir e melhorar, aí está o meu resultado aos meus 43 anos, né, ao longo dessa jornada, e é isso que eu vou contar para vocês hoje e explicar um pouquinho. Então, vamos lá. O que você precisa saber, primeiro, para a gente iniciar, é que fome emocional todo mundo tem de vez em quando. Eu tenho. E até quem acha que não tem, tem. A gente come de vez em quando por emoções, por sentimentos. Por quê? Porque sabe aquela comida afetiva? Que, de repente, a sua avó, a sua mãe faz, a sua sogra, alguém que você gosta? Às vezes você come só porque existe algo em volta disso, né? Uma afetividade. Então, isso é comer por emoção. Mas o problema está quando isso sai do controle, né? É comum comer, às vezes, por emoção, mas quando você começa a se descontrolar e isso começa a gerar culpa e frustração, é onde a gente entra realmente no problema que a fome emocional pode trazer nas nossas vidas. Vamos lá. Peraí que travou, gente. Agora eu quero saber de vocês, gente. Eu vou ler e vai passar aqui na tela algumas frases. E eu quero que vocês coloquem no chat para mim se vocês falam ou já falaram alguma dessas frases. O meu problema é que eu como demais quando eu estou ansiosa. Não consegui seguir a dieta porque eu estou passando por uma fase muito difícil na vida. À noite, eu sempre perco o controle e acabo comendo demais. Sabe quando chega cansado em casa?
Quando estou chateada, eu abro a geladeira e pego a primeira coisa que vejo pela frente. Não consigo comer só um pouquinho, só sossego quando acabou tudo, quando eu vejo o fim da comida. E aí tem várias outras frases aqui neste mesmo sentido. Quero saber se vocês já falaram. Olha lá, falo todas. Ótimo, meu problema é sempre à noite. Muito bem, quem mais? Vamos lá, eu quero saber de vocês. Larissa também, muito bem, gente. Então, não são frases estranhas, né? Acho que todo mundo já falou alguma vez ou ainda fala. Saidinhas nos barzinhos, ok, mas aí a gente tem. Sim, eu falo algumas, a Cibele também. No frio eu quero comer mais. Olha lá, apareceu mais uma frase nova. Às vezes nem sabemos o que estamos ingerindo, é verdade? Então, se vocês falam ou já falaram essas frases, agora a gente vai entender, e é importante entender a diferença entre fome fisiológica e fome emocional. E a gente vai começar pela fome fisiológica. Fome fisiológica, gente, ela é gradual. É a fome que vai crescendo aos poucos. Por quê? Porque, por exemplo, tomei meu café da manhã, e aí até o horário do almoço, aos poucos a minha fome vai crescendo. Então, isso é a fome fisiológica. É uma fome que pode esperar, apesar de, por exemplo, chegou o horário do almoço, eu tô com fome, mas se eu precisar esperar um pouquinho, tá tudo bem. Eu consigo esperar. Eu aguento. Ela é aberta a vários alimentos. Quando você está com fome de verdade, fome fisiológica, você come aquilo que tiver para comer. Por exemplo, é ovo, que tem um ovinho ali para fazer, é uma salada, são legumes, eu como. Então, minha fome está ali aberta. O 4. Necessidade natural. Ela se manifesta através dos hormônios que o nosso corpo produz. É fisiológico, então vai produzindo e isso vai acontecendo. E desaparece. Ó, passe de mágica. Depois que a gente come. A gente come e consegue ficar fisicamente satisfeita. Né? Olha que incrível. Isso é a fome fisiológica. E a fome emocional? Como é que ela funciona? Ela é repentina. É tipo assim, agora eu tô bem, daqui 10 minutos eu tô morrendo, varada de fome, eu quero comer o pé da mesa. Ela é urgente, muito intensa. Eu tenho que comer agora, eu tenho que abrir a geladeira e pegar alguma coisa e comer. É de algo específico, principalmente opções ricas em açúcar, farinha e gordura. Eu nunca vi alguém comendo assim por emoções, por ansiedade, falando, nossa, eu queria tanto comer um ovo cozido. Alguém aqui já passou por isso? Já comeu? Já falou? Tá lá naquela ansiedade, tá triste ou tá feliz e fala, vou comer um ovo cozido com uma salada para comemorar esse momento ou para afogar minhas mágoas. Acho que não, né, gente? Ela é causada por sensações. Então, ela geralmente acontece depois de situações que geram algum desconforto. Eu já comi gelo, porque tinha comido tudo que tinha. Isso é muito sério. E você não é a única, Lid. Quebrei o dente, teve um prejuízo ainda, né, gente? Mas olha como é. E isso é mais comum do que vocês imaginam, tá? Então, ela é causada por sensações de desconforto, de alguma coisa que nos aconteceu, boa ou ruim, e isso gera esse gatilho para comermos. E ela continua depois que a gente come, não é igual a outra, que a gente comeu, ficou satisfeita. Assim como as meninas falaram, eu já tinha comido de tudo, fui lá e comi gelo. Por quê? Porque você come a geladeira, come o pé da mesa, come tudo que tem, e a fome não passa. Por que que ela não passa? Porque, na verdade, a minha necessidade não é de alimento. Eu estou tentando trazer conforto através do alimento, mas não é ele quem vai resolver. E aí a gente vai falar agora sobre ciclo emocional.
para vocês entenderem como é que isso acontece. Então, primeiro vem o desconforto. Então, acontece uma situação, um problema no trabalho, estou muito cansada, uma briga em casa, alguma coisa acontece. E aí isso me gera um gatilho de um sentimento. E aí eu não sei lidar com este sentimento, então eu tenho uma necessidade de conforto. E aonde eu busco esse conforto? No comer emocional. Porque eu ainda não estou sabendo lidar com aquilo, então eu acho que comer resolve. E aí o que acontece? Eu realmente tenho um prazer imediato na hora que eu como. Só que ele é temporário. E aí vem culpa, angústia, frustração, e esse ciclo se repete. E esse ciclo se repete. E ele se repete todos os dias, e ele se repete, às vezes, mais de uma vez por dia. E isso começa, gente, não estou falando nem só de peso, a gerar uma inflamação crônica no seu corpo. Porque pensa, todos os dias comendo demais tudo aquilo que não faz bem para o corpo. Todos os dias. E eu começo a ficar intoxicada, inflamada. Por isso que dentro da comunidade Viva 3D, a gente tem um protocolo, um passo a passo de 30 dias de desintoxicação. Porque quem está iniciando, em 90% das vezes, está extremamente intoxicado, inflamado, de todos esses ciclos que a gente vem vivendo ao longo da vida. Então, esse passo a passo para desinflamar o corpo é extremamente importante. Por isso que isso a gente trabalha dentro da comunidade. Alguém conseguiu identificar esse ciclo na sua rotina? Se sim, vai escrevendo aí para mim e a gente já vai dando continuidade aqui. Esse ciclo, ele é de extrema importância trazer para a consciência, viu, gente? Porque quando eu trago para a consciência como é que funciona, começo a entender melhor, é o autoconhecimento. Eu só consigo controlar aquilo que eu tenho conhecimento. Você ainda não consegue, Larissa, né? Com as ferramentas certas, com o ambiente certo, né? Dentro de um processo, você vai conseguir também. Então, você já tentou perceber quais motivos te fazem procurar comida como forma de conforto? Olha, a gente viu o ciclo, certo? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês, vocês podem anotar, e vocês vão talvez lembrar de outros que eu nem vou citar aqui, que eu só vou falar de alguns. Então, por exemplo, saber que eu estou acima do peso pode me gerar um gatilho para comer emocionalmente, porque eu não estou bem, não estou feliz com aquela situação. Problemas financeiros também. Para comemorar, a vida tá boa, né? Então vamos comemorar todo dia, todo dia. Estar à toa. Gente, isso aqui é muito sério, porque as pessoas confundem, às vezes, isso com ociosidade. Então, eu estou ociosa, eu como por emoção. Como porque eu estou sem fazer nada. E às vezes não estou conseguindo lidar com esse fazer nada. Por exemplo, ontem foi feriado. Será que alguém ficou aí ocioso e comeu mais do que deveria porque estava sem fazer nada? Ao invés de se ocupar com algo que poderia preencher o vazio? Então, vamos lá. Ver fotos e vídeos de comida. Será que o meu Instagram, o que eu sigo, me mostra a todo momento foto e vídeo? Olha lá, sim, como quando estou ociosa. Faço isso por fugas em outras áreas, exatamente. Saber que estou de TPM. Isso é uma historinha boa. Não que os nossos... A gente tem sim, gente, hormônios que mudam, né? O nosso paladar e tudo mais durante o período menstrual. Mas muitas vezes o simples fato de saber que eu estou de TPM, eu já me permito começar a entrar naquele ciclo. Ah, estou de TPM. É uma boa desculpa. Sentir-se sozinha. Olha lá, ocupando espaço. Com o quê? Com comida. Cansaço. Olha lá, na TPM pior, isso mesmo. Gente, cansaço
foi um dos que mais, tirando da minha fase de infância, que era a emoção era outra, na minha fase adulta, o cansaço era o meu principal gatilho para comer errado. Principal. Eu chegava em casa cansada, já entrava naquele gatilho. Cansada, merecimento, mereço comer uma coisinha diferente, isso, frustração, culpa, e aquilo ia. Brigas com o companheiro, com os familiares em casa, com os filhos. Ah, eu durmo muito pouco. Antes eu invadia a geladeira de madrugada. Outro perigo, né, gente? Dieta da lua. Só come de noite. Mais um. Baixa autoestima. Às vezes minha autoestima tá tão baixa que, ao invés de procurar uma maneira de melhorar, eu vou lá e como. Pioro ela. Se lembrar de coisas do passado. Ficar remoendo aquilo que já foi, gente. Já foi. E vontade de se desligar do mundo. A vontade de se desligar do mundo, gente, ela é um problema muito sério, inclusive com bebidas alcoólicas. Às vezes, para eu me desligar e dar uma relaxada, eu preciso tomar uma tacinha de vinho, um copinho de cerveja, todos os dias. Então, isso é muito sério, a gente precisa prestar muita atenção. Eu não sei se a Leslie levantou a mão sem querer, se ela quer falar alguma coisa com a gente. Vocês se identificaram em alguma daquelas frases ou lembraram de outras que são gatilhos para vocês? Sensação de se anestesiar dos problemas, exatamente. Isso é muito sério. Se alguém lembrou de alguma, né, a Lidy colocou todas, sem problema, Lizzie. A Lidy colocou todas. Se vocês lembraram de alguma frase que eu não falei ali, mas que você consegue identificar que é um gatilho para o seu ciclo, escreve para a gente aqui. Às vezes o seu gatilho pode ser o de outra pessoa também. Me vejo em alguma delas, muito bem. É isso aí, gente. Vamos trazendo para a consciência. O eu mereço. O eu mereço, ele ronda muita gente, né? Mas a gente não precisa... Aqui, nós estamos num ambiente seguro. Né? É o mesmo caminho que a gente segue dentro da comunidade Viva 3D. A gente está aqui para ajudar vocês a saírem disso. Então, quanto mais a gente conseguir conversar sobre o assunto, mais a gente consegue se ajudar. Então, não tenha... É claro que você vai falar se você quiser, mas sinta-se acolhida e abraçada, tá? Para falar sobre o que você sentir. E aí, gente, depois que eu olho para lá e eu identifico alguns gatilhos, eu posso fazer o quê? Ir para um plano de ação. E aqui eu trouxe uma ferramenta simples para vocês, mas a ferramenta que a gente mais usa lá na comunidade é a nossa ferramenta do dia ideal, que ajuda a gente a colocar tudo no trilho diariamente, né? Com os estímulos certos, no tempo correto. E aí a gente vai construindo isso. Mas aqui, essa ferramenta depois, para quem quiser, vai lá no Insta da nossa comunidade, manda um direct para a gente, que a gente pode mandar para vocês imprimirem também. Tá? Para vocês poderem fazer e já começar a trazer isso para a gente. Ó lá, a Mari colocou medo, dor, constrangimento ou amor, 4 motivadores da mudança. Exatamente. Porque nem sempre a gente muda por amor, né? Volta lá na telinha para mim. Então, vamos lá. Então, nosso plano de ação. O que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso identificar o que eu quero mudar. Então, lá de todos aqueles gatilhos que eu falei, de outros que vocês se lembraram, né? Vamos pensar em 3, tá? Não dá para também colocar tudo de uma vez. 1% melhor por dia. Senão a gente nem sai do lugar. Então, pensa em 3, por exemplo. Então, vamos supor ali que eu vou escolher que o que eu quero mudar é o comer, né, emocionalmente à noite, porque eu tô cansada, né? Esse é o meu gatilho, que era o meu lá atrás. Então, o que eu quero mudar é isso.
E aí, quais as vantagens dessa mudança? Por que que eu preciso escrever as vantagens, gente? Porque se eu não ver vantagem, eu não faço, eu não mudo. Eu preciso identificar uma vantagem no processo. Porque às vezes, por exemplo, deixar de comer pelo esse gatilho do cansaço não é algo confortável para o meu cérebro. Ele está acostumado, né, a gerar isso. Então, não é, mas então eu tenho que começar a mostrar para ele qual é a vantagem dessa mudança. Então, se eu parar de comer por essa emoção, eu vou emagrecer, muito provavelmente, já começa por aí. Então, já é uma vantagem. O que mais que eu posso ter de vantagem? Minha autoestima vai melhorar, minha saúde vai melhorar. Então, eu preciso descrever as vantagens desse item que eu resolvi mudar. E aí, quais são as possíveis dificuldades? Por que que eu tenho que saber minhas possíveis dificuldades? Porque eu preciso me preparar, que é a última coluna. Então, é importante entender quais são as possíveis dificuldades. Por exemplo, nesse mesmo caso. E aí você tem que colocar cada vantagem e dificuldade para aquilo que você vai decidir mudar. Como é possível dificuldade, de repente? Não me organizar e chegar em casa não ter nada de bom para comer? E eu pegar qualquer coisa na geladeira? Isso pode ser uma dificuldade. Outra dificuldade, se eu tenho em casa muitos alimentos que não são bons, de fácil acesso, essa pode ser uma dificuldade. Então, eu descrevo quais são minhas dificuldades. E aí, a última coluna, como eu vou me preparar para vencer isso? Então, por exemplo, se eu já descrevi minhas possíveis dificuldades, a minha preparação pode ser para prevenir que essas dificuldades não aconteçam. Então, é realmente preparar os meus alimentos, para que eu não caia na desorganização e não coma só aquilo que eu não devo. É fazer o possível para não ter em casa esses alimentos que eu possa assaltar o armário ou a geladeira no momento de desespero, porque a hora que bate o desespero, a gente sabe que bate, gente. E às vezes, no começo, não é controlável. Então, a gente precisa fazer algumas coisas. Ó, o que, que as meninas estão colocando aqui? Eu tenho consciência de todas as dificuldades e benefícios e não mudo. Mas tem que entrar nesse processo, é um processo. É a jornada. A gente não muda em um dia. E é exatamente por isso que o desafio Resgate Seu Equilíbrio dura 90 dias. E por isso também que existe, né, o plano da nossa comunidade anual. Porque é uma jornada, gente. E aí, um dos passos é acolher com amor isso que a gente está vivendo e ter paciência com o nosso processo. A Liz, ele estava desorganizado domingo, preparei tudo, salada, frutas e legumes, não caí em tentação, tá vendo, gente? Como eu vou me preparar? Me organizando. Faz parte desse plano de ação para lidar com a fome emocional. A Lídia, eu não consigo ter constância. Agarra na mão do povo da comunidade, Lídia. Que eu te garanto que você consegue. A constância vem disso, do ambiente de pessoas unidas no mesmo objetivo que a gente, e ali, ativando a gente diariamente, tá? A Mara, não compro mais, sigo a lista do supermercado passado por vocês. A Mara é nossa aluna também. Agora não adianta saltar a geladeira. Exatamente, gente, fica muito mais fácil quando eu não tenho em casa. E eu entendo que algumas pessoas vão dizer assim: ai, Sabrina, eu tenho filhos pequenos, então em casa eu tenho miojo, bolacha, salgadinho, chocolate. E aí, assim, eu sei que isso foi uma construção de hábitos da vida aí. Em primeiro lugar, quanto menos seus filhos tiverem acesso a isso, melhor para a vida e para a saúde deles. Você vai estar trazendo um presente para a vida dos seus filhos. Mas eu sei que não é fácil, tá, gente? Ninguém vai arrancar tudo do armário e deixar as crianças berrando ali e não vai mais ter paz. Mas é um processo, é começar a fazer uma troca. Por exemplo, eu costumo falar assim, eu não posso comer doce? Posso, mas eu não preciso ter em casa, porque ali eu vou toda hora comer ou como até acabar.
Eu posso, assim, hoje é final de semana, vou falar o doce que eu adoro, cheesecake, gente, sou apaixonada. Eu preciso comprar um cheesecake e deixar na minha geladeira para o final de semana? Não. A Gi já tá fazendo assim com o dedinho, né? Não. O que que eu faço? Eu pego minha família no domingo à tarde ou no sábado à tarde, eu vou lá na casa que vende cheesecake, sento lá, como uma fatia do cheesecake, convivendo com a minha família e volto para casa depois. E não tem mais cheesecake para eu continuar comendo. É assim que a gente começa aos poucos a mudar. Não traga para dentro de casa, nem para você, nem para sua família. Sai, come um pedaço daquilo e fica lá o restante, tá? Adriana, para mim funciona bem não comprar o que não deve, ter opções saudáveis à mão. Sem dúvida, gente, é uma super dica, tá? Amar, agora mesmo, todos aqui no caldinho de carne com legumes. A Cibele, estou melhorando até a vida do meu filho e esposo. Hoje não compro mais. E até fruta que ele não comia, agora come devido a ter mais frutas em casa. Mas ainda falta muito eu melhorar e melhorar a minha família, mas é um processo. Você está se melhorando, você está trazendo alimentos saudáveis para dentro da sua casa. E por mais que demore um pouco, as pessoas começam a te observar. E elas começam a ver melhora na sua qualidade de vida. E eu vou falar aqui porque eu sei da história da Cibele. A Cibele tem várias melhoras na saúde. E não estou falando nem de corpo aqui, viu, gente? Estou falando de saúde. Ela já compartilhou com a gente, a Cibele é aluna também. Ela tem vários benefícios de saúde já que aconteceram, desde que ela entrou na comunidade com a gente. E aí, não tem como ver quem convive, que a energia muda, que a pele muda, que as dores passam, muita coisa acontece. E aí, a sua família, que a princípio não é muito a favor, ela começa a ver tanto benefício em você, que aí, disfarçadamente, eles começam a te copiar. Às vezes eles não dão um braço a torcer. Às vezes vão lá, come uma fruta escondida, faz o que você está fazendo, mas eles vão fazendo aquilo que você faz, eles vão te copiando. Então, que a gente seja copiado de hábitos bons, né? Pelos aqueles que a gente ama e pelos aqueles que a gente quer ver bem. Certo? E essa foi uma ferramenta que vocês podem depois mandar lá para a gente manda para vocês. Vocês podem imprimir e fazer em casa. Mas a minha pergunta é: você vai ter consistência e disciplina para aplicar isso diariamente na sua vida? Eu espero que sim. Mas a gente também tem essa possibilidade de te ajudar. Você precisa estar no lugar certo, com as pessoas certas, recebendo o conhecimento certo. Você já iniciou isso aqui dentro dessa aula hoje. Mas você precisa de muito mais do que isso. Você precisa dos estímulos certos, eu falei isso lá no comecinho, na intensidade certa, pelo tempo necessário até provocar a mudança. Quem foi que falou? Acho que foi a Larissa que falou, eu sei, mas não consigo mudar. Essa é a dificuldade da maioria das pessoas, elas até sabem. Mas por quê? Porque elas precisam do estímulo certo, na intensidade certa, pelo tempo necessário, até a mudança acontecer. Não é uma vez, gente, não é em uma aula, não é fazendo um plano de ação em um dia que isso vai mudar. Vocês precisam de mais, vocês precisam de mais tempo, da intensidade correta e do estímulo certo, vocês precisam ser ativadas para que isso aconteça. Mas ninguém ajuda quem não quer ser ajudado, então você precisa estar, você precisa permanecer neste processo. Por isso que você não pode parar, Larissa. É isso que eu estou falando. Comece e paro. Vamos, de uma vez por todas, abandonar essa declaração? Eu era a pessoa que começava e parava. A partir de hoje, eu declaro todos os dias para mim que eu começo indo tudo aquilo que eu faço. A gente precisa mudar a comunicação. A nossa comunicação é muito importante. Eu falei isso hoje na nossa Manhã Poderosa. Dentro da comunidade, a gente tem, de segunda, quarta e sexta, a Manhã Poderosa, onde a gente faz toda a nossa ativação com as alunas. E eu falei hoje sobre isso, falei sobre ansiedade lá, e falei exatamente sobre isso. O que eu estou declarando sobre mim todos os dias? Então, eu preciso declarar. Exatamente. Ó. Mesmo que pareça forçado no começo,
fale, a gente precisa declarar diferente, mudar a comunicação e permanecer, porque insiste, tá doendo, tá difícil, insiste. A gente tem que pagar um preço para tudo na vida, gente, para tudo. Se for para continuar não fazendo e comendo errado, a gente também vai pagar um preço. Se a gente não estiver se alinhando. E a gente vai pagar um para melhorar também. E a gente escolhe qual preço a gente quer pagar. Mas a gente vai pagar um preço de qualquer forma. Vamos lá. E por isso que a nossa comunidade Viva 3D, ela foi criada para essa missão. Eu não sei se você que está aqui ainda não conhece a comunidade, mas nós somos um grupo de 4 mentoras lindas, incríveis, maravilhosas. Hoje elas não falaram, tá, gente? Na última aula elas se apresentaram, então se você não estava, você perdeu. Mas você fica aqui para a próxima e você entra na comunidade que você vai conhecer todas elas. Somos 4 mentoras e a nossa missão, gente, é transformar a vida de vocês de corpo, alma e espírito. Dentro da nossa comunidade, dentro da nossa plataforma, vocês têm as nossas manhãs poderosas, que acontecem ao vivo, mas quem pede consegue assistir ela gravada de segunda, quarta e sexta, 20 minutinhos. Sabe aquela pílula rapidinha que você precisa para ativar o seu dia e não sair do prumo? A gente tem isso dentro da comunidade, 3 vezes por semana. Tem devocional, para que você possa alinhar o seu espírito. Aqui eu tô falando de fome emocional, gente, pode ser que você esteja só pensando no seu peso, que é normal. Só que nós somos seres complexos. A gente não consegue olhar só para uma coisa. E é exatamente por isso que essa é a missão da comunidade Viva 3D. Não dá para olhar só para o corpo. Talvez você já tenha tentado olhar só para o corpo e não tenha tido resultado, como muitos de nós aqui. Talvez você tenha olhado só para as emoções e não tenha tido resultado. Então, a gente precisa realmente equilibrar tudo para que a gente possa ter um corpo forte, uma alma sarada e um espírito extremamente ligado a Deus. E aqui, quando eu falo, gente, de corpo, alma e espírito, não estamos falando sobre religião. Estamos falando sobre Deus, sobre fé. É isso que a gente precisa ao longo do nosso processo e ao longo da nossa jornada. É isso que a gente vive dentro da comunidade. Lá dentro da plataforma, você tem e-books, lista de compras, treinos de cross-training, são 30 treinos disponibilizados para você poder fazer na sua casa ou na academia do seu condomínio, ou na academia que você frequenta. Tem alongamento, tem treino de abdômen. Gente, é uma quantidade de informações que não tem como você não vencer isso que você está lutando aí. E tudo isso dentro da nossa plataforma, dentro do nosso grupo do WhatsApp. Então, focadas no dia ideal. Aqui eu tô falando no feminino, porque acho que a gente só tem meninas aqui na sala, né? Porque é isso aí, gente. Porque a gente manda no mundo, né? Vocês estão sabendo disso, né? Quem concorda comigo que a gente domina? Então, é isso mesmo. Então, e a gente tem tudo, olha lá, isso aí, a gente domina. Então, aqui, focadas no dia ideal. Então, a gente tem todo o nosso processo, rastreador de hábitos, para que você aprenda a construir novos hábitos. Então, tem muita coisa dentro da comunidade. E a nossa novidade bombástica é que para este desafio que nós começamos agora em julho, nós temos uma super novidade, que é a opção da assinatura do Viva 3D. Gente, por apenas R$ 97,00 por mês, você participa da comunidade Viva 3D no modo assinatura, tá? Por que isso é uma novidade para quem está chegando agora e não conhece ainda? Nós temos o nosso programa anual, que eu acho que 90% das alunas que estão presentes aqui nessa aula hoje são da nossa comunidade anual, que já estão com a gente há mais tempo. A comunidade anual tem um preço espetacular. E aí, para quem se interessar, a gente vai passar essa possibilidade também.
Então, tem um preço espetacular, sem contar que você permanece ali com a gente por 1 ano. Não tem como não construir novos hábitos, mudar pensamentos, mudar crenças, se você estiver dada a mão com a gente ali dentro da comunidade por 1 ano. Eu sei que por aí a gente vê muita promessa de mudança em 7 dias, 10 dias, 21 dias. Gente, vou falar uma gíria, não tem almoço grátis. Não tem. A gente precisa de mais tempo. Então, assim, primeiramente de 90 dias, já é o primeiro passo, que é o que o desafio Resgate Seu Equilíbrio traz para vocês hoje. Então, se a sua decisão de vir com a gente hoje pode ser no anual ou na assinatura mensal, não tem problema, você vai decidir qual dos dois você quer. O importante é que você venha e você vai entrar dentro do desafio Resgate Seu Equilíbrio de 90 dias. Porém, preste bem atenção no que eu vou falar agora. As inscrições para o desafio Resgate Seu Equilíbrio se encerram dia 15. Ah, Sabrina, e aí mês que vem tem de novo? Não, não tem. A gente fecha o grupinho, porque a gente vai cuidar com muito amor e carinho de quem entrou durante esses 90 dias. Então, essa é a sua oportunidade de entrar para a comunidade no desafio até dia 15. Gente, a assinatura não pega, como fala, o limite do seu cartão de crédito. Ó, é lindo. Não tem desculpa para não entrar, tá? Assim te escreveu aqui. Foi a melhor conquista para mim o Devocional Viva 3D, tá vendo? Olha como é importante a gente trabalhar todas as áreas da nossa vida, gente. Às vezes a gente está olhando para uma e não está conseguindo resolver ela, porque tem tantas outras áreas envolvidas, impactando. E é isso que a gente quer trazer para vocês. É isso que a gente quer mostrar para vocês. Eu sei que às vezes parece complexo. Eu sei que às vezes pode gerar medo. Quando a gente olha e fala assim, nossa, eu achei que era só perder 7 quilos. A gente quer que você aprenda a perder 7 quilos e seja saudável para a sua vida toda. Não por 30 dias. E não que você volte daqui a alguns meses falando, eu preciso de novo emagrecer. A gente quer que você transforme para a sua vida toda. Tá? Então, até o dia 15. E vocês vão receber o link lá no grupo para fazer a inscrição de vocês, seja na assinatura ou seja na comunidade anual. Coloque aqui quem gostou da aula de hoje para mim, eu quero ver no chat, por favor, vai, gente. Ajuda a coach aqui a saber se vocês gostaram. Trouxe clareza para vocês? Porque é muito importante que vocês tenham entendido. Ótimo. Então, vamos recapitular sobre o que nós falamos hoje, para vocês não esquecerem. Nós entendemos a diferença entre fome fisiológica e fome emocional. Nós aprendemos como funciona o ciclo da fome emocional. Vimos os gatilhos, os possíveis gatilhos que fazem a gente entrar nesse ciclo e falamos sobre uma ferramenta, um plano de ação para vocês colocarem em prática, tá? Então, recapitulando a nossa aula. Gente, lembrem que autoconhecimento é poder. Quando você aprende a conhecer as suas emoções, a entender o que você está sentindo, você tem muito mais autocontrole. Então, preste atenção nos sinais que o seu corpo manda para você. Isso é muito importante, tá? Essa aula vai ficar gravada, assim como a Mari escreveu ali no chat. E aí, quem perdeu vai poder assistir depois, ou quem entrou no final, ou perdeu alguma parte, pode reassisti-la. E eu quero ver vocês na nossa comunidade. Amanhã eu quero abrir aquele WhatsApp. E eu tô até olhando bem para os nominhos que tem aqui, hein, gente? Vou tirar foto. E quem ainda não é aluna, quero ver esse nominho lá, amanhã. Ok?
Vamos fazer uma foto? Quem puder abrir a câmera só para aparecer na fotinho, sorrindo, feliz. Muito bem. A Cíntia já chegou em casa lá, ela estava no ônibus. Muito bom, Gi. Eu adoro ver o povo abrir câmera, gente. Que lindo. Que lindas. Quem mais vai abrir? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos sorrir para a câmera. Deixa eu ver se foi. Espera aí, gente. Só para eu ter certeza.